Olá, pessoal. Estamos voltando aqui hoje com o Frontline. Estamos reunidos novamente aqui para trazer novidades e histórias muito legais que vão, com certeza, trazer um enriquecimento de conhecimento, vão ajudar vocês em todos os aspectos que vocês possam usar como Frontline. O que quer dizer o Frontline? Vamos falar hoje. O que quer dizer o Frontline, Anderson? Bom estar aqui de novo com vocês. Vamos falar um pouco sobre o que é essa consciência, essa mentalidade Frontline. E eu queria trazer um ponto aqui, Milton, que seria o primeiro aspecto, que é você ter consciência da realidade. Acredito que é bem difícil você ser decisivo numa situação de muita pressão se você não encarar a realidade. Então, queria ouvir um pouco da minha parte, o que eu acho? Da tua parte, o que você acha? É importante ter essa consciência? Olha, eu acho que assim, como fala na guerra, né? Se você não entende qual terreno você está pisando, você não sabe nem onde você está. Eu acho que essa questão da realidade ela é uma condição sine qua non para a gente entender verdadeiramente o que desafio está na nossa frente, né? E você veja que hoje em dia o que a gente enfrenta de coisas muito diferentes de uma época não tão longínqua, né? Porque agora, há pouco tempo atrás, o Google surgiu agora, há poucos anos, e a gente não tinha tanta informação. E hoje a gente tem muita informação. Então, hoje tem uma vantagem e uma desvantagem. É muito fácil de se entender que realidade você está num nível global. Você veja, o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, os decretos que o Trump está assinando, as questões da retaliação da China, as questões de posicionamento da comunidade europeia, a gente sabe na hora. O decreto que ele assinou há 5 minutos atrás. Imagina se década de 80, década de 90, era impossível, você nem sabia. Você ia saber, talvez, por um jornal que você conseguisse, que você traduzisse, ou que as 3 mídias dominantes do Brasil decidissem traduzir ou não aquela matéria para trazer para o povo brasileiro. Ou seja, difícil. Então, eu acho que, num aspecto emocional, é super importante que você tenha a consciência da realidade que você está dentro de algum desafio que você tenha que enfrentar. No mesmo aspecto emocional, é muito importante que você tenha uma preparação emocional para enfrentar quando não for algo tão, digamos assim, tão tranquilo. E isso tem muita questão que você tem que estar, como que a gente diz, teu posicionamento na tua fé, teu posicionamento com Deus, isso te dá uma grande arma, um grande arco e uma grande espada na tua mão para você enfrentar. Sem isso, eu particularmente acho que não tem como. Mas em outro aspecto, você tem uma inteligência, entre aspas, de informações que te dão, assim, recursos para você também ver que linha você vai escapar, se for numa decisão empresarial, se for numa decisão técnica, já numa decisão de relacionamentos e questões aí que envolvem emoções, aí você tem bastante recursos que te ajudam também, né, na internet, como informações, até, digamos assim, a pessoa está meio depressiva. Hoje todo mundo, se quiser, sabe que se você tem uma carência de vitamina B12, é garantido que você vai ter um pouco mais down o teu organismo. Ele tem que estar num nível bom. Está na internet? Quando que você ia saber isso antes? Na verdade, tem poucos psiquiatras que até receitam isso. Então, já tem um gap aí. Mas hoje você tem muito acesso. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, é super importante ter a consciência, mas tem que buscar também esses recursos que estão aí disponíveis para que você não perca tempo, não seja atropelado, né? Sim, e acredito que agir mesmo sem ter todas as informações, né? Uma coisa que faz parte da mentalidade do cara da Amazon, não lembrei o nome dele agora. O Bezos, né? O Bezos, Jeff Bezos, acho. Jeff classifica as decisões que tem que tomar entre as que são reversíveis e as que são irreversíveis. E ele costuma decidir tendo 70% das informações. Então, hoje a gente tem acesso, mas a mentalidade de front seria você seguir mesmo com pouca informação. E ainda que eu não tenha muita clareza, às vezes eu tenho que dar o passo mesmo assim. Tendo essa consciência, né, tendo foco, você consegue agir. Como que você coloca essa questão de foco se eu estou na linha de frente e tenho vários problemas? Eu vou voltar um pouquinho antes. Você falou que o Jeff Bezos falou que 70% de informações ele tomava uma decisão, é melhor decidir do que não decidir. Sim. Eu acho que, olha, se a gente voltar um pouquinho, e é bem legal o que a gente está vivendo hoje, que quem, como eu, viveu a década de... Eu nasci na década de 70, né? Bem no comecinho.
Mas quem viveu a década de 80, como eu lembro, com a palma da minha mão, a década de 90, vivi viajando já, saí cedo de casa, é bem interessante se avaliar que a hora que você olha as decisões, o nível de informações de coisas que não existiam, por exemplo, não existia celular, não existia um Google, não existia um website, não existia a comunicação entre as partes por vídeo, né, automático na hora, um WhatsApp, não existia nada disso. Então, você não tinha base de informações tão precisas para saber se isso daí ia dar certo ou não. E mesmo assim, foram tomadas por pessoas que não tinham essas bases. O KFC, ele começou depois dos 60 e poucos anos. Você veja, era a época que ele, talvez a maioria fala, imagine que eu vou começar alguma coisa. Então, o próprio da Apple lá, como é que é o nome? Você falou O Steve Jobs. O Steve Jobs, meu Deus. Coisas que, assim, sabe, totalmente não tinha base de informações. Eu mesmo tive meu pai que iniciou na área de computação na década de 60, ele morreu cedo, mas ele dizia para mim em 1982, eu nunca vou esquecer, ele falou assim, Júnior, você vai se comunicar olhando a tela do computador com a outra pessoa lá nos Estados Unidos. Nós mesmos, eu mesmo falava assim, será o pai falando dessas coisas, eu acho que nem sei se isso não é impossível. Mas essa galera já estava muito na frente. Então, ou seja, com que base de informações eles tomaram suas decisões? Por isso que eu acho que tem um fundo emocional naquele cara que vai ser pioneiro, aquele cara que vai ser líder, aquele cara que vai ser uma empresa assim revolucionária. Ele tem algo dentro dele que não para ele. Se ele ficar na métrica e na régua com base de dados já existentes, é muito provável que ele faça algo ou crie algo pré-existente ou dê uma melhoria em algo existente. Para ele fazer algo extraordinário inexistente, ele tem que buscar uma fonte de informação que está muito no seu idealismo, nas suas ideias, no seu, sabe, é muito show de ver isso ter acontecido. E eu acho que daqui para frente nós vamos ter um down disso, porque a inteligência artificial vai começar a resolver as coisas para os outros. Então, eu não sei como é que vai ser a juventude daqui para frente, se a inteligência artificial, que nada mais é do que um baita de um cruzamento de dados, de todas as informações possíveis e inimagináveis que estão sendo jogadas na rede, num cruzamento quântico praticamente, e que vai chegar num ponto assim que vai te dar vários, desde saúde, até pareceres jurídicos, até outras coisas. Hoje você faz um desenho, você faz um filme, você faz com tudo que a tecnologia de Hollywood, hoje você já tem um GPT aí que faz. Então, o que essa galera vai criar? Sim. Entendeu? O que vai criar? Esses dias eu estava falando com os meus filhos, eu estava proibindo ele da questão do celular, né? Tem um horário, né? Ele vai fazer 12, mas tem um horário. Tem um horário só na sexta, no sábado, tem um horário para ter o acesso. E aí, de repente, eles perguntavam, por que todos os meus amigos usam? Por que você não deixa a gente usar? Eu falei, tua irmã foi tocar no celular, a mais velha, com 12 anos de idade. Antes não deixava, um videozinho talvez de um desenho e tal. E aí eu falei para ele assim, para que a tua mente sempre mantenha ela ativa para criatividade. Ele falou, pai, mas eu olho aqui, olha esse jogo, olha isso daqui, isso é tão legal. Eu falei assim, isso teve uma pessoa que nunca viu um celular lá atrás. Como que foi criado o celular? Eu falei para ele. Ele falou, não sei. Você acha que a pessoa tinha um celular na mão? Como que foi criado esse joguinho? Esse talvez não, mas vários jogos foram criados de pessoas que nunca tiveram o joguinho na frente. Eles fizeram todo o cruzamento lógico da criação de um programa e de um software para que esse cruzamento lógico, dependendo da atitude do operador que vai jogar, ele obtenha um resultado. Cara, isso é linguagem totalmente que faz teu cérebro fazer muita atividade. Já quando você pega todos os prompts já pronto, já pega as bases de dados prontos, aí você vai só montar. Mesmo assim tem criatividade. Mas e agora com a inteligência artificial? Sim. Você vai dizer como que você quer criar, ele dá o roteiro e já vai criar. Então, eu acho que lá na frente,
as instituições, as grandes empresas. Vai ter um momento agora de um boom da inteligência artificial, acho que mais de uma década, e depois eu acho que vai faltar aquele posicionamento humano de liderança, aquele posicionamento humano na área emocional. Nós vamos ter muita empresa gigante de milhões de funcionários, 1.000 funcionários, centenas de funcionários, e que se o líder não souber trabalhar as emoções, não souber trabalhar o comportamento, ele vai ter um grande problema. Então, a gente tem muita informação, mas a gente precisa ter foco e decidir. O Jeff Bezos tem até um termo que ele colocou, que é disagree and commit. E ainda que ele discorde, ele se compromete. Eu me comprometo a fazer isso dar certo. Não é porque eu tinha uma outra alternativa que agora eu vou lutar contra. Eu vou para a linha de frente com vocês e a gente vai fazer isso acontecer. Então, a gente falou aqui de você buscar dados, decidir mesmo não tendo todos os dados. E o que vem depois? Eu acredito que se você tiver um plano de ação consistente para o que você tem que realizar. Agora, ação sem propósito é difícil, não é? Vou dar o exemplo da sociedade. Verdadeira sociedade é isso. Eu não concordo com o que você falou, mas estamos juntos, a maioria venceu, tem que abraçar e verdadeiramente dar todos os passos necessários para que aquilo dê certo, senão você entra num ego e o ego autossabota. O ego numa sociedade, mesmo o cara dizendo sim, estou contigo, vamos fazer, mas se dentro dele ele verdadeiramente não entregou o coração dele, o ego dele vai autossabotar o negócio, mesmo ele participando das questões positivamente. Ele faz, ele está junto, é para ir lá e conseguir isso, a decisão da equipe foi essa, ele está junto, mas dentro dele ele diz, não era bem isso que eu queria, mas tudo bem, o outro venceu, ou alguma coisa assim. Não existe venceu. Faz tudo o que puder para aquilo dar certo. E se não der certo, não tem culpado. Volta, dá uma ré e vai para o novo cenário que possa ser desenhado. Isso verdadeiramente é uma sociedade. Tem que sempre estar com foco no objetivo final. Pode ser que durante o processo não dê certo uma decisão que você não concordava. Não existe ego. Volta e toma outra decisão que às vezes nem vai ser a tua ainda. Você está verdadeiramente colocando o teu eu de lado e você colocando o profissionalismo e o amor pelo negócio na frente. Não é eu ou o outro. Isso é super importante. E terminando aí o que você falou na última questão, que era o do propósito. Sim, ação sem propósito. Aí vai muito de cada um, né? O maior aliado do homem é o espelho. Eu acho que eu nunca aprendi tanto na minha vida como no espelho. Eu acho que vou aprender muito ainda. Perguntando o que eu estou fazendo, será que está certo, será que não está? Eu vejo cada erro que eu cometi, que ainda cometo, e a gente tem que estar sempre olhando isso. Nesse ponto, você vai enxergar um propósito. Porque se verdadeiramente você tem uma autocrítica, você vai perguntar para que eu estou fazendo, porque senão vai ser só para comprar Porsche, para comprar Ferrari, fotografar no Instagram e mostrar para os outros. O propósito sempre vai estar fora de você. O propósito não é para você, o propósito é para os outros. Servir é melhor. Eu estava pensando aqui que o propósito é o que vai ajudar você a executar o teu plano. Porque vai ter muita pressão, você vai sentir vontade de desistir, vai ser desconfortável. Se você não tiver um propósito, dificilmente você vai conseguir avançar lidando com muita pressão. Então, algumas das coisas que a gente falou aqui, ter a clareza do cenário que você está enfrentando, ter foco, depois do foco, ter um propósito para fazer isso acontecer. Tem que ser algo muito mais profundo do que talvez o dinheiro, mas algo que realmente vai te mover quando tudo quiser te parar. Esse que é o propósito. Então, falamos de algumas coisas aqui da mentalidade, de quem está na linha de frente. Quer acrescentar mais alguma? Não, acho que foi ótimo. Acho que esses pontos são essenciais, principalmente quem está no front, quem está nas empresas, quem quer abrir empresa, quem quer entrar nos negócios. Eu acho que isso é super importante. Valeu aí o papo. É isso aí, vamos lá.